Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez aqui nessa videoaula do nosso canal Teologia Bíblica e outros. Muito obrigado por você estar assistindo nossas aulas, comentando, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Gente, estamos chegando já para a parte final do trimestre, né? Já estamos na 8ª lição da revista Lições Bíblicas Adulto CPD. Já está rolando aí nas redes sociais, na internet, a nova lição do próximo trimestre. Tenho certeza que vai ser também uma coisa boa para nós. Vai tratar de 2 livros do Antigo Testamento que levam o nome de mulher. Então, vai ser um aprendizado. Creio que vai ter bastante coisa aí em hebraico. Então, isso vai ser muito bom. Eu peço para você compartilhar, eu peço para você deixar o sininho ativo e também fazer com que outros sigam a gente, se inscrevam no nosso canal. Hoje, lição de número 8. O tema da lição: confessando e abandonando o pecado. Textos em classe, né? Você bota texto em classe, Salmo 51, versículo 1 ao 12, e 1 João 1, do 8 ao 10. São 2 textos que falam sobre situações de pecado, ou confissão de pecado, e é um texto importante, tanto para a cultura judaica, quanto para nós cristãos. Palavras-chave: separei pecado, confissão, perdão e arrependimento. Foram essas as palavras que eu separei: pecado, confissão, perdão e arrependimento. Vamos já para a introdução. O pecado é o pior mal que aconteceu na história humana. Não se pode olhar para ele como uma mera construção filosófica ou um problema psicológico, questões imaginárias da mente, e até mesmo injustiça social. Tem pessoas aí até na igreja que estão trocando a palavra pecado para injustiça social. Tudo bem que injustiça social é um erro, mas a palavra para todos os delitos é pecado. O pecado é uma realidade e precisa ser confessado para se alcançar o perdão. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então esse é o caminho. Depois da reforma, ou na reforma, os reformadores, principalmente Martinho Lutero, diz que cada crente um sacerdote. Então, cada crente hoje em Jesus, dentro dessa perspectiva protestante, tem essa capacidade de confessar e de falar para Jesus os seus pecados. Agora, existem coisas sim que devem ser levadas à igreja para as pessoas não confundirem, né? Cometeu um adultério, cometeu uma fornicação, ou roubou, furtou, sei lá, coisas que precisam ser levadas à igreja. E aí sim a igreja tomar medidas disciplinares. Isso é óbvio, gente. Então, é preciso a gente ter essa ideia aí também. Então, não é também levar a vida à la vontade, não. Você tem uma organização, procure sempre a sua igreja, procure sempre o seu pastor. Procure alguém para conversar, pede um conselho e depois procure sua liderança, porque é preciso ter essa orientação pastoral. Primeiro grande sessão, a revista é praticamente a mesma estrutura. A primeira grande sessão, a confissão de pecado. Então, a definição, tanto no grego como no hebraico. Então, o termo hebraico para confessar é o verbo yadá. Significa confessar, e outras mais também significa louvar. No grego, porque não existe um verbo no hebraico para adoração, para louvor e tal. Aí esse yadá serve para confissão, confessar, adorar, louvar, tal. No grego do Novo Testamento, a palavra é homologel, ou a palavra, verbo, homologel, e traz os sentidos de
confessar, reconhecer, admitir, confessar publicamente, reconhecer abertamente. O termo mais explícito é o verbo composto, porque é o verbo homologel com a preposição exologel. Exomologel. Ficou melhor assim. Exomologel. Exomologel é um verbo que significa admitir, confessar, reconhecer, fazer confissão de, ser penitente, fazer penitência, confessar os pecados. Os vocábulos acima representam uma ideia consciente do que deve ser reconhecido. Então, e aqui, para vocês terem uma ideia, que existe vários sentidos, e um deles é ser penitente, fazer penitência, que é confessar, né? Penitência é isso. Não é só confessar, mas é pagar também. Confessar os pecados. Então, esses verbos dão a ideia de que quem deve confessar, quem deve admitir, reconhece que deve ser reconhecido alguma coisa. Então, eu sei que errei e eu sei que eu devo admitir. Então, não é inconsciente. Ninguém confessa nada inconsciente. É igual as pessoas quando oram, né? Senhor, perdoa meus pecados, pensamentos, palavras e obras, alguns até, olha, pecados que ainda vou cometer. Gente, não existe pecado que ainda vai cometer. Não cometeu ou não cometeu. Entende? Então a gente precisa ter isso na cabeça. Ninguém é inocente no sentido de que, eu estou confessando uma coisa inconsciente, que eu não sei o que eu fiz, não. Todo mundo que confessa, todo mundo que está dentro desse campo semântico aqui, desses verbos, sabe muito bem o que está confessando, o que está reconhecendo, porque esses vocábulos, eles representam uma ideia consciente do que deve ser reconhecido. Se a gente deve reconhecer a honra de alguém, a gente sabe o que tem que ser reconhecido. Se nós reconhecemos que estamos em pecado, que devemos reconhecer, a gente sabe que é o pecado que nós temos que reconhecer. Segundo ponto, a confissão bíblica de pecado. Os dois textos da leitura em classe, Salmo 51 e os 1 João 1, do 8 ao 10, são exemplos claros da confissão bíblica. O primeiro traz o orante já pedindo misericórdia a Deus por ter pecado somente contra ele e reconhece que apenas o Senhor pode lhe dar o perdão e a sua vida voltar à normalidade. A partir da confissão e a partir do perdão, o salmista crê que sua vida volte à normalidade. Claro, vai haver consequências que nós vamos ver lá, mas o ato de confessar ali, ele expõe a sua vida. É um dos salmos mais lindos, é um dos salmos que mostra a total realidade do ser humano, do homem, independente de seu status, de seu nível social, de seu nível cultural. Olha o nível do orante, né? Ele é rei de Israel. Então a pessoa pode ser governador, pode ser líder, pode ser pastor, pode ser o que for. O pecado não livra ninguém, entende? Então ele alcançou toda a humanidade. E hoje somos pecadores remidos, mas ainda assim, precisamos todos os dias de confessar a Jesus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. E reconhecer nossa vida tão falha, tão fútil também, porque a qualquer momento a gente não vai estar mais, mas a graça de Deus é o que ajuda a vencermos toda essa vida de pecado. Então, o arrependimento e o perdão traz a normalidade para a vida, no sentido de retornar a Deus. Então, você volta à normalidade da vida até no ato de ser recebido de volta diante de Deus. Segundo texto, apresenta o problema do homem ser orgulhoso e achar que não peca. E fazendo isso já está em pecado, né? Aquele que diz que Deus
Que não peca é mentiroso, já está pecando. Então, a arrogância, o orgulho de achar que não peca, né? Às vezes a gente faz evangelismo, vocês que estão aí me assistindo também evangelizam, e aí a pessoa diz, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, porque pensa que beber, roubar e fumar são os únicos pecados. Tem a mentira, tem a fofoca, tem a calúnia, tem os enganos. Então, a gente entende que o ser humano é igual a pessoa que é alcoólatra. Não, eu não estou bêbado. Ela não reconhece que está embriagada, tá? Então, assim é a vida de quem vive no pecado. E, lamentavelmente, existem pessoas no mundo gospel, no mundo evangélico, de forma geral, que a mente pode ficar cauterizada e ele acaba também não tendo nenhum tipo de receio, de ressentimento, porque pecou. Eu vi um vídeo ontem com a minha esposa, uma criancinha chorando de soluçar, dizendo para a mãe que ia para o inferno porque mentiu. Claro que criança é assim. E ali eu pude ter uma ideia assim, porque a gente sabe como é o arrependimento. E aí a mãe pediu para ele orar e disse, Senhor, eu estou arrependido, eu nunca mais vou fazer isso. Então existe diferença de arrependimento para toda vez que a gente ora, de manhã, de tarde ou de noite, pedindo perdão pelos nossos pecados. Arrependimento é uma mudança radical, em que você não vai mais praticar tais coisas. Igual o que aconteceu na minha vida por eu não ter nascido na igreja. Mas, infelizmente, como Paulo disse, aquilo que eu não quero, estou sempre fazendo. E é desse tipo de pecado que a gente tem que se consertar. Agora, a pessoa está lá no mundo, ela tem que se arrepender totalmente de sua vida pecaminosa para ter Jesus. E aí sim, ela vai cometer pecados, infelizmente, involuntários, não inconscientes, involuntários. Porque quem está em Cristo, e aqui eu falo de um tripé da nossa fé. Primeiro tripé, Deus sabe os que são seus. Segundo, os que são de Deus têm o Espírito Santo. E terceiro, os que são de Deus não querem pecar. Um crente fiel, um crente que realmente deseja entrar na glória, entrar no reino dos céus, ele aborrece o pecado, ele abomina o pecado, ele não quer, ele não almeja, ele comete isso, o entristece e isso deixa mal. É esse o sentimento que a gente tem quando a gente peca diante de Deus. Por isso, o ideal ao crente é realmente levar em consideração os termos que falam sobre a confissão e o reconhecimento do pecado, pois será a partir do reconhecimento que o homem pode alcançar a misericórdia e receber o perdão. Então é a partir desse. Então, se eu quero ter uma ideia bíblica sobre confissão, acho que esses dois textos seriam bons. E um reconhece e o outro mostra que a pessoa ainda é dura, que a pessoa ainda é resistente, porque ela diz que não tem, ela não reconhece, ela não confessa. E quem não confessa, gente, não alcança misericórdia. Terceiro ponto, o símbolo da confissão de pecado. Todo o perdão dos pecados está em Jesus Cristo. Todo o perdão dos pecados, sem exceção, todo o perdão dos pecados está em Jesus Cristo. O está ligado ao perdão e ao todo que está no singular ali. Só os pecados que estão no plural. Então todo o perdão está em Jesus Cristo. O todo no sentido coletivo. Ele é a fonte de graça e misericórdia. Jesus é a fonte e graça. Ele é a fonte de graça e misericórdia. Qualquer pessoa que se aproximar dele com o coração contrito e sincero, alcançará o dom do perdão. Não importa a vida que viveu no passado, o sacrifício vicário do Senhor Jesus é suficiente para restaurar a vida do pecador, mas é necessário um arrependimento de verdade, em que a sua vida seja totalmente transformada. Deus quer que todos se aproximem dele. Deus quer que todos confessem seus pecados. Deus quer que as pessoas reconheçam
quem elas são. E Deus está aí disposto a liberar sua graça, a liberar sua misericórdia. Então, o perdão está em Jesus. A cruz do Calvário é o caminho. Ali, o espargir do seu sangue, o derramar do seu sangue foi a causa, foi e é a causa de nós sermos perdoados e de nós sermos aceitos por Deus. Então ele é tanto a fonte de graça como de misericórdia. Emana tudo de Jesus para que o homem possa ter aí a possibilidade de alcançar o perdão. A não ser que ela se feche totalmente e não queira de forma alguma o perdão, porque isso também não é obrigado. A pessoa não tem nenhuma obrigação de aceitar, de receber, de crer e de ter. Mas uma vez reconhecendo, logo essa pessoa também alcança perdão, alcança misericórdia. Gente, as pessoas não têm noção do quanto é maravilhoso ser perdoado, do quanto é libertador se sentir perdoado. Então não é só ser perdoado, mas se sentir perdoado. Então o crente tem isso. E aí a gente vai para Romanos. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, porque é um sentimento de liberdade. A própria palavra fala isso. E não é liberdade para pecar, não. Liberdade para viver sem a vida de pecado. Eu acredito que essa seja o maior sentimento de liberdade e de libertação. Inventaram aí depois os cultos de libertação, que vai mais crente do que não crente, porque a libertação na vida do crente é Jesus de Nazaré, a partir de sua palavra, que faz-nos reconhecer que vivemos e que estamos em pecado, e aí a partir daí vem o reconhecimento, e aí a gente aceita Jesus e somos libertos do pecado. Então a palavra habita em nós, e hoje nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais nessa escravidão, e isso, gente, é libertador. Você reconhecer que Jesus te libertou, o vício não tem domínio sobre você, nada nesse mundo tem domínio sobre você, a não ser a graça de Jesus, a não ser o próprio Jesus que habita em você a partir do Espírito Santo, que está dentro de você, que é a graça de Deus, e daí para frente agora você, nova criatura, não é mais dependente do pecado, não vive na morte do pecado, mas está em Cristo Jesus. Segunda grande seção, o perigo do pecado não confessado. Primeira parte, os males dos pecados não confessados. Algumas das consequências associadas aos pecados não confessados. Aí eu coloquei algumas aqui. Separação de Deus. Essa é a primeira, gente. Pecou, vai se distanciando. A própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a gente lê Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aí o versículo 2, o que me afasta de vocês são as vossas transgressões, as vossas iniquidades, os vossos pecados, me distancia. Então a primeira consequência, o primeiro mal é a separação de Deus. Então muitas tradições cristãs ensinam até que o pecado não confessado cria uma barreira entre o divino e Deus, porque não está confessado. Esta separação pode resultar em uma sensação de distância espiritual e perda de intimidade com o divino. Algumas pessoas podem, se quiser, até comentar aqui se já tiveram essa experiência. Então a gente acaba se distanciando de Deus, porque esse é um mal que acontece na vida daquele que não confessa. Como um bom pecador, quer dizer, Deus me livre, como um bom pentecostal, bom pecador não existe, né, gente? Desculpa aqui. Como um bom pentecostal, a gente lembra dos cultos que tem revelação, essas coisas, e às vezes profecia também. Eu vejo assim que pecado que é revelado na igreja é porque não foi confessado.
Se a pessoa confessar, se a igreja confessar, olha as igrejas da Ásia de Apocalipse, o pecado foi confessado ali por Deus, falado por Deus ali, anunciado por Deus, porque eles não reconheciam que estavam em pecado. Então, só duas ali não tinham aquelas falhas. Mas quando há na igreja uma pregação, uma mensagem que fala do pecado, é porque existe ali naquele meio alguém que não confessa, e aí Deus precisa falar. Ele vai usar para denunciar, porque se você confessou, ele perdoou, e se ele perdoou, houve um esquecimento, ele não lembra mais. Então, quanto mais você pecar, lê Romanos capítulo 8, que fala sobre a luta do espírito e da carne, você vai ver que quem se inclina para as coisas da carne é morte, e quem se inclina para as coisas do espírito, vida e paz. Então é uma escolha, é um modo vivendes, é um modo de viver. Eu quero viver no espírito, eu quero viver na presença de Deus. Culpa e remorso. A consciência de um pecado não confessado pode gerar sentimentos persistentes de culpa e remorso. Lembra de Judas Iscariotes? Lembra? Diferente de Pedro. Lembra a diferença? Então, Judas Iscariotes e Pedro é um exemplo disso aí, de remorso, de culpabilidade, sabe? E de desespero. Enquanto Pedro reconhece, chora amargamente, arrependido, e depois se torna o homem que se tornou. Então, esses sentimentos podem corroer a paz interior e levar a um estado de inquietação constante. Foi o que aconteceu com Judas. Então, o segundo mal aí é culpa e remorso. Degradação espiritual. Os pecados não confessados podem impedir o crescimento espiritual. A falta de confissão pode resultar em um estado de estagnação, onde o indivíduo não avança em sua jornada espiritual e pode até regredir, ele pode até esfriar espiritualmente, então vai ter uma degradação, ele não vai avançar. Então, impacto nas relações interpessoais, porque aí você tem a culpa, você tem a vergonha, que estão associadas aos pecados não confessados, e aí podem afetar negativamente as relações com outros. Pode haver um distanciamento emocional, desconfiança e uma incapacidade de se conectar genuinamente com as pessoas ao redor. Então isso também traz essa culpa, traz um pouco de vergonha, dependendo do pecado que a pessoa comete, ainda mais se forem pecados morais. Então aí isso pode causar aí uma vergonha, aí se atrapalha nas relações interpessoais. Então o ideal é confessar, o ideal é falar para Deus todas as manhãs, todas as noites, no ato do pecado. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu era novo convertido, lá no mercado tinha aquela banca, né? Hoje é tudo embalado. Na época eu tinha 17 para 18 anos, eu estava bem jovem na igreja, tinha vindo do mundo para a igreja. Aí a gente já tinha o costume de ir lá no mercado pegar um pedaço de linguiça e comer, aquela linguiça salgada, né? E aí eu fui, já estava na igreja, mas não convertido, fui pegar um pedaço de linguiça e comi, mas não pesei, não paguei e comi. Aquilo me fez um mal tão grande naquela época, fez um mal tão grande, aí eu disse para minha mãe, eu tenho que ir embora, eu estou passando mal. Minha mãe achou que eu estava querendo ir embora para não ajudar a carregar as compras, porque aí não tinha carro, tinha que carregar na mão mesmo aquele peso. Ela, não, tu vai ficar aqui. Eu falei, meu Deus, agora é aquela agonia, eu errei. E o que eu faço agora? Aí eu baixei minha cabeça ali no carrinho de compras. Falei, Senhor, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso, tenha misericórdia de mim. Na hora, gente, passou aquele mal-estar e realmente nunca mais eu fiz. E se eu tiver que beber uma água, se eu tiver que comprar um biscoito e comer um biscoito, eu levo o pacote e pago, né? Porque eu não posso comer aquilo que não é meu. Então, assim, isso foi tão fútil assim, mas erro, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Qualquer um deles pode levar à condenação, desde que eu vive na prática do pecado. Então, não é uma prática, não é uma vivência, mas foi um erro de conduta. Esse erro de conduta precisa ser consertado. Então, todos nós cometemos erros de conduta que são denominados como pecado.
Então esses erros de condutas que são denominados como pecado precisam ser confessados diante de Deus e a gente realmente ter essa capacidade de dizer, eu não faço mais, isso eu não quero mais para minha vida. Problemas emocionais e psicológicos. Carregar o peso de pecados não confessados pode levar a problemas emocionais, como depressão e ansiedade. A falta de paz interior pode manifestar-se como estresse crônico e outros problemas psicológicos. Isso aqui afeta muito pessoas que têm problema com pornografia, problemas com pecados aí de jovens e até adultos que cometem, principalmente a masturbação. Então eles se culpam muito e aí acabam tendo um senso de culpabilidade muito grande e acabam aí entrando num estresse, numa depressão, numa ansiedade. E logo, gente, isso tem que ser confessado. Fornicação, masturbação, pornografia, tudo isso tem que ser. Isso acontece não só com jovens, mas muitos casais, homens principalmente, vivem numa vida obscura e quando começam a se envolver, tá na oração, tá na pregação, tá no altar, tá no culto, aquelas imagens vêm tudo na cabeça, vem tudo na mente e isso vai criando também uma vergonha e olha como é que vai abrangendo todos os outros males. Eles estão interligados. Não significa que a gente vai ter só um desses males. Às vezes todos esses males podem acontecer na vida de alguém que não confessa. Implicações físicas. Algumas tradições, tá, gente? Algumas tradições cristãs acreditam que o estado emocional e espiritual afeta o corpo físico. A tensão e o estresse gerados por pecados não confessados podem contribuir para problemas de saúde, como insônia, problemas digestivos e doenças cardiovasculares. Então existem alguns segmentos, algumas tradições que acreditam nisso. Não, então, até o salmista diz que por causa dos pecados seus ossos doem. Naquela época ele não sabia. Você tem hoje artrite, artrose, osteoporose e outros problemas que dão nos ossos. E ele diz lá atrás que por causa do pecado até seus ossos doem. Não estou aqui, gente, eu só estou falando os problemas dos ossos hoje, as enfermidades ósseas que nós temos nos dias modernos. Então, claro que isso não quer dizer que você pecou agora, é consequência do pecado. A gente também não pode ser louco de dizer que o que está acontecendo agora é porque eu pequei agora. Não. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. E não pequeis, mas se pecares, vós tendes um advogado que é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Falta de perdão e redenção. Sem a confissão, a doutrina cristã ensina que é difícil receber o perdão. E a redenção dos planos aí de Deus. A pessoa não consegue ter, ela não consegue receber o perdão e a redenção plena de Deus. Então ela precisa confessar. A confissão é vista como um ato necessário para limpar a alma e receber a graça divina. Então confesse, ore, tenha intimidade com Deus. Tenha uma vida voltada para a oração, mesmo que você cometa o pecado, que você erre, mas você está ali, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Então confesse, fale com Ele. Perda de direção, perda de propósito. A sensação de estar fora de sintonia com os valores espirituais pode levar a uma perda de direção e propósito na vida. A pessoa pode sentir-se desorientada e sem um objetivo claro, afetando sua motivação e sentido de vida. Às vezes, por isso, muita gente se afasta da igreja, muita gente se distancia da presença de Deus, e isso é complicado. Então, a gente acaba se distanciando, acaba se afastando. Por quê? Porque é uma vida constante de pecado e não confessa, e não reconhece. Então, isso não é bom. É necessário confessar, é necessário falar com Deus dessa situação pecaminosa. As consequências do pecado de Adão e Eva. O primeiro casal sofreu diversas consequências por causa do pecado. Perda da comunhão com Deus, perda da inocência, exclusão da morada em seu lugar de delícias, imortalidade, porque não morria, vivia, não sabia o que era morte, liberdade, porque agora se torna escravo.
uma terra que produzirá com mais suor e fadiga, a maldição da mulher, a maldição da terra. Então agora a mulher também vai ter conflito no casamento e vice-versa, doenças, problemas de relacionamento familiar, como eu falei, e etc. Então esses são os males, as consequências do pecado de Adão e Eva. E isso vem acarretando sobre toda a humanidade. Então, o único que teve capacidade de dar um basta para quem crê é Jesus de Nazaré. Então a gente não vive mais debaixo da maldição do pecado. Nós não estamos mais debaixo da maldição, porque a graça nos alcançou e nos livrou dessa maldição que é o pecado. As consequências do pecado de Davi. O pecado de Davi, conforme narrado na Bíblia, especificamente no episódio envolvendo Batseba e Urias, teve várias consequências graves, tanto para ele quanto para a sua família e seu reino. Vamos aí a alguns exemplos. Culpa e arrependimento pessoal. Davi sentiu um profundo remorso e arrependimento por seus pecados. Isso é refletido aí nos Salmos, especialmente no Salmo 51. Onde ele clama por misericórdia e perdão, demonstrando sua angústia e desejo de reconciliação. Porque é isso que causa em nós, gente. Quando a gente reconhece, agora quando não reconhece, por isso que eu falei lá atrás, mentes cauterizadas não vão reconhecer o pecado, não vão achar que estão pecando e vão estar na igreja, em cima dos altares, no meio da igreja, não importa onde, vão viver normalmente, porque suas mentes estão ali estão cauterizadas. Confronto com o profeta Natan. Ali o profeta Natan confronta Davi com uma parábola sobre um homem rico que vai ali tomar a única ovelha. E aí o Davi vai dizer, esse homem tem que morrer, né? Davi percebe a gravidade de seu pecado. E aí Natan anuncia o julgamento sobre e traz à luz seus erros e pronunciando as consequências. Esse é o trabalho do profeta. O profeta não tem que acusar, o profeta precisa denunciar, o profeta precisa confrontar, mostrar para a igreja o erro, mostrar para a igreja o pecado e a pessoa se conscientizar e ela reconhecer, pecamos. É igual quando foi achado o livro da lei e todos disseram, nós pecamos. Então pecamos contra Deus. Assim acontece também com o filho que vai embora da casa de seu pai, lá de Lucas. Pequei contra Deus, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Então, gente, se somos profeta, vamos pronunciar, vamos anunciar. E se somos ouvintes, vamos reconhecer que somos pecadores. Morte do filho. Como parte das consequências imediatas, o filho nascido da união de adultério ali de Batseba, ele adoece e morre. Ali quando Davi vai estar orando ali direto de joelho, e ele vai morrer. O filho antes de Salomão. Então Deus vai e leva. Então este evento, ele trouxe muita dor a Davi e a Batseba. E eles sabiam, por causa disso, que naquela época ainda existia a lei da retribuição. Fez, recebe. Então, se a pessoa cometeu algum erro, se a pessoa cometeu alguma coisa, ela já recebe a retribuição. Então, aconteceu isso já de imediato na vida de Davi. Violência e desgraça na família. A profecia de Natan incluía que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. Isso se manifestou em vários eventos trágicos. Primeiro, Amnon e Tamar. Então, quer dizer, Amnon, filho de Davi, ele violenta, estupra ali sua meia-irmã. Em retaliação, Absalão mata, no caso, o seu irmão. Olha a desgraça. Estupro e assassinato. Incesto. Então, tudo dentro da casa de Davi. Depois teve a rebelião de Absalão. Absalão rebelou-se contra Davi, tentando usurpar o trono. Esse conflito culminou em uma guerra civil, onde Absalão foi morto, ele é pendurado, né? E aí Joabe vai lá e mata, causando grande tristeza a Absalão, que era um jovem muito bonito, né? Era um jovem belo. Olha a desgraça do pecado que foi aí sendo revelado na vida de Davi. As consequências do erro, que o Davi também cometeu muito feio. Ainda adultera, engravida e manda o marido para a morte.
E muita gente bota a culpa em Batseba, e a gente deveria ler o texto, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão na mão do rei. Então, a gente tem que olhar também uma outra perspectiva para ver por que Batseba realmente vai para ter com Davi. Perda de autoridade e respeito. A moralidade e a liderança de Davi foram questionadas, tanto por seus inimigos quanto por seus aliados. A rebelião de Absalão e as outras contendas familiares minaram sua autoridade como rei e pai. Quando você vê no neto de Davi, Roboão, o reino vai se dividir. Então olha isso, gente. Olha a desgraça do pecado, o que acontece na vida de uma pessoa. E só foi dar um basta no seu descendente maior, que é Jesus. E mesmo assim morre o quê? Nas mãos dos pecadores. Então, é em Jesus que isso cessa, porque ele teve o poder de perdoar e de lavar, purificar os pecados. Perturbação no reino, as ações de Davi e as subsequentes tragédias familiares causaram instabilidade no reino. A rebelião de Absalão e outros conflitos internos vão minando, vão enfraquecendo a coesão e a segurança do reino. Então você vai tendo perturbação aí. Questões de sucessão, então os conflitos durante a família real complicam a sucessão ao trono. E aí você tem a disputa entre os filhos de Davi pela sucessão ao trono. Isso vai criando divisões, incertezas, enquanto ao futuro de Israel, até que Batseba apresenta Salomão. Salomão se torna um rei também poderoso, com paz, mas morre na idolatria. Impacto espiritual e moral. O pecado de Davi e suas consequências serviram como um grande exemplo moral e espiritual. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi mostrou que até os mais justos estão sujeitos ao pecado e às suas consequências. O apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então não se garanta em você, não. Se garanta em Jesus de Nazaré. É Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Terceira grande sessão. Primeira parte, confessando o pecado a Deus. Infelizmente, o pecado traz vergonha a quem se envolve com ele. Porém, o crente e qualquer outra pessoa que queira se livrar do pecado precisa confessá-lo diante de Deus. O Senhor é o que deseja, o que deseja que todos cheguem à salvação. Ele está disposto a perdoar. Nas curas, algumas delas Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados. Cristo tem poder de perdoar porque ele é Deus igual ao Pai, amoroso e misericordioso, semelhante ao Pai. E aproximando-se dele e confessando os pecados, alcançaremos o perdão divino. É importante, gente, se aproximar diante de Deus, se aproximar contristado, com o coração angustiado, doido, louco, para receber o perdão, a misericórdia de Deus, alcançando cura e restauração. A maior grandeza do ser humano é reconhecer que é um ser humano. O homem não é divino e nem intransponível. Ele é pecador e está doente ou até morto em seus pecados, e a cura para essa situação é o encontro real com Jesus Cristo. Ele é o único que pode tirar alguém da situação de morto, de escravo, para livre e vivo para a graça, para a sua graça. Romanos 5, 20 e 21 fala que aonde abundou os pecados, tal surpreendeu a graça. Aí o 6 diz: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De maneira alguma. Como nós estamos mortos para o pecado, viveremos nele. Lembre-se disso. Crente está morto para o pecado, não pode viver nele. Uma das melhores bênçãos de Deus ao homem é a liberdade do pecado. É não ser mais escravo de um mal tão impiedoso que traz como salário a morte. E olha que o escravo nem salário recebe, mas aqui o pior salário que a escravidão recebe, a morte. Conclusão. Concluo essa aula com a parte A de Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Tiago 5, 14 e 15 fala também dos enfermos. E se houver cometido os pecados,
serão perdoados, porque serão confessados, serão perdoados. E ali dá a ideia de que a enfermidade está ligada ao pecado. Caso haja a confissão diante de Deus, Cristo quer que todos nós sejamos livres e tenhamos uma consciência pura diante de Deus. Por isso, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Rádio Cairene. Compartilha. Adalberto Teles. Siga, se inscreva e até breve. A paz. Um abraço.